políticas. Vamos seguir aqui, falando sobre outras informações bastante importantes. A coluna da Manuela Alcântara deu esse detalhe aqui do advogado do Trump contestando a leitura da AGU sobre o caso Moraes nos Estados Unidos. A Justiça dos Estados Unidos aceitou nesta terça-feira a entrada da Advocacia Geral da União na ação movida pela Trump Media e a Rumble contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspendendo a análise à revelia. Para quem não sabe, a Rumble apresentou à Justiça norte-americana uma ação contra o ministro Alexandre de Moraes. A Rumble é uma rede social ligada ali à Trump Media e empresas do presidente Donald Trump. No processo, o magistrado promoveu ali a censura, tem todo esse entendimento ilegal contra discursos políticos de usuários alinhados à direita brasileira, como o influenciador bolsonarista Alan dos Santos. O processo pede também que as ordens do ministro do STF para a derrubada de contas de usuários não tenham efeito legal nos Estados Unidos. Quem vai trazer mais informações sobre esse assunto é o André Chalders, da coluna da Andresa Matais. Chalders, muito bom dia, é sempre um prazer te ter aqui. Bom dia, Nath, tudo bom? Sempre um prazer falar contigo, com o nosso telespectador do Metrópolis. Bom, essa história aí vai longe, hein, o Chalders? Já é longa, mas vai continuar tendo desdobramentos. A Rumble não pode, inclusive foi proibida pelo ministro Alexandre de Moraes de operar aqui, né? Isso é uma rede social. Tem outros detalhes dessa história que são sempre muito interessantes da gente trazer aqui para discussão. Pois é, o Rumble é como se fosse uma espécie de YouTube, né, Nath? O YouTube alternativo, que nos últimos anos ele se tornou uma espécie de refúgio aí de pessoas que foram banidas do YouTube principal, digamos assim, do Google, né? Então, o próprio Monark, Bruno Ayub, né, o Alan dos Santos e alguns outros YouTubers brasileiros aí mais ligados ao bolsonarismo estavam fazendo as suas transmissões lá pelo Rumble. E aí, esse processo nos Estados Unidos, ele discute uma questão que pode uma ordem do ministro Alexandre de Moraes funcionar no território americano contra pessoas que, embora sejam brasileiras, estejam nos Estados Unidos? Porque esse é o caso do Alan dos Santos, por exemplo. Era o caso do Bruno Ayub, do Monark, quando ele estava morando no Texas, em Austin. E aí a ordem do Alexandre de Moraes de suspensão pretendia atingir esses dois lá que estavam fora do Brasil. Então, a discussão, o argumento das empresas, tanto da Trump Media quanto do Rumble, era de que não pode uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, que é um ministro do Poder Judiciário brasileiro, ter validade dentro dos Estados Unidos, né, sem passar por uma corte americana. E aí era em torno disso que gira essa discussão, Nath. O ministro Alexandre de Moraes, ele estava tendo um problema para ser citado nesse processo. Novamente, a questão da citação, que a gente já falou aqui outro dia sobre o caso do Eduardo Bolsonaro. Então, ele acabou sendo citado por e-mail, essa citação foi considerada válida, né? E aí agora a Justiça Federal da Flórida, lá nos Estados Unidos, aceitou que a AGU represente o ministro Alexandre de Moraes nesse processo, de modo que o processo não vai mais correr à revelia, que era o que estava se encaminhando, que o processo fosse julgado à revelia, né, sem a participação do ministro Alexandre de Moraes. A tese da AGU para atuar nesse caso é de que ela está representando, na verdade, o Estado brasileiro, que é a parte ali combatida pelas empresas, né, porque o Alexandre de Moraes não agiu a título de pessoa física, não era o CPF do Alexandre de Moraes que estava atuando nesse caso, e sim o CNPJ da União, digamos, né? Então ele agiu na qualidade de um agente do Estado brasileiro, por isso que a AGU representa ele. Aqui no Brasil, quando a gente pensa na AGU, a gente tende a ver ela como digamos assim, o órgão público que faz a defesa dos interesses do Poder Executivo, né? Mas quando você vai para a esfera internacional, a AGU, na verdade, ela representa o Estado brasileiro como um todo. É por isso que é a AGU que está representando o ministro
Alexandre de Moraes nesse caso, e não, digamos, por exemplo, a DPU ou então um advogado privado do Alexandre de Moraes, Nath. Então, foi essa tese que a juíza federal lá da Flórida aceitou nesse caso. Não quer dizer que ela deu ganho de causa para o Xandão, não quer dizer que ela aceitou os argumentos, né, todos do ministro, só quer dizer que o processo não vai correr mais na revelia e que o ministro Alexandre de Moraes agora está representado pela Advocacia Geral da União nesse caso. O Rumble está suspenso no Brasil desde fevereiro de 2025, já tem bastante tempo. Não é uma rede muito relevante aqui no Brasil, não tem muita gente que usa, mas, de qualquer jeito, é mais uma investida aí do Alexandre de Moraes contra a internet, né? Ele que já tinha suspendido o Twitter antes, em outubro de 24. Dessa vez, o Rumble não cedeu à pressão dele como fez o Twitter, não abriu um escritório no Brasil, não indicou representantes, não pagou as multas, e aí está suspenso aqui.